Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal da Raízes. O meu nome é Leila e hoje estou aqui à conversa com André Silva, que é engenheiro civil, deputado e porta-voz do PAN. Olá André, obrigada por estares aqui comigo hoje. Olá, Leila. Obrigado. Obrigada. Eu queria começar a nossa conversa falando um bocadinho da história dos direitos ambientais em Portugal. Nós começamos um bocadinho mais tarde que o resto da Europa e muito impulsionados pela entrada também na União Europeia. Como é que tem sido desde então em termos de políticas ambientais aqui no nosso país? Em termos de políticas ambientais, de facto, estamos muito dependentes daquela que tem sido a sensibilidade e as políticas europeias que, no fundo, nos vão obrigando a adotar determinadas posturas relativamente à matéria ambiental. E, de facto, em termos ambientais, Portugal, do meu ponto de vista, não tem uma tradição de políticas fortes. Eu penso que só agora, muito recentemente, é que o campo da ecologia, o campo do ambientalismo, se torna, no fundo, uma área política autónoma. O ambiente ou a ecologia mais profunda sempre esteve bastante despolitizada. O facto de estarmos inseridos no projeto europeu é, entre outras coisas, extremamente positivo, porque é de facto da União Europeia, do Parlamento e da Comissão, que vêm tantos e tantos regulamentos e diretivas que fazem com que Portugal tenha, um nível de proteção ambiental mais elevado do que aquilo que seria expectável se não tivéssemos no projeto europeu. Aliás, a maioria das imposições ou das regras ao nível ambiental advêm, de facto, de matéria europeia. Achas que se não fosse a Europa a dizer-nos aquilo que nós tínhamos de fazer, nós por nós próprios, se calhar não fazíamos nada ou tanta coisa? Sim, na medida em que a maior parte das regras ambientais que temos no nosso país são obrigações de regulamentos ou transposições de diretivas. E, portanto, sim, não temos dúvidas nenhumas que isso acontece, que isso ocorre, mesmo quando estamos a fazer esse debate no Parlamento, por motivações de pressão de grupos e de agentes económicos, relativa a uma determinada matéria, se acusa tantas vezes o proponente, neste caso o PAN, de querer ir mais além do que a diretiva, ou que ainda não há regulamentação ou diretiva europeia sobre esta matéria, e portanto parece que andamos sempre a reboque daquilo que são os ditames europeus nesta matéria, mas isto revela, do meu ponto de vista, pelo menos até agora, a menorização que as outras forças políticas, que os gestores políticos, de uma forma geral, têm andado à área do ambiente. E, portanto, o ambiente existe, no fundo, para nos servirmos, o ambiente, os ecossistemas, os recursos existem na medida em que, de uma perspectiva utilitarista, aliás, a própria Constituição é um bocadinho essa visão, ou seja, não protege o ambiente pelo seu valor intrínseco, mas pelo seu valor económico, na medida em que nos podemos aproveitar dele e, portanto, temos que o preservar, porque o ambiente tem recursos naturais que têm valor económico. E é sempre nesta perspectiva que o ambiente, no fundo, tem sido abordado. Ultimamente, de facto, não só em Portugal, como também na União Europeia, e, portanto, isto é todo um movimento mundial, europeu, que se está a assistir e que Portugal não está alheio. Há como que uma defesa do meio ambiente, já de um ponto de vista global, da biosfera, dos ecossistemas, num todo, uma ecologia um pouco mais profunda, pelo seu valor intrínseco, por um lado, e as pessoas percebem também, porque estamos a falar da nossa casa comum, a casa que nós habitamos, e que, em última análise, se não a protegemos, estaremos a contribuir para criar, para deixarmos de ter condições de habitabilidade nesta nossa casa. E, portanto, há aqui, de facto, uma alteração de consciências que está, no fundo, a obrigar não só as políticas europeias, mas também as políticas nacionais, a dar um ênfase cada vez maior nas áreas do ambiente e, no fundo, a politizar o discurso nestas áreas. Nós somos natureza e nós estamos ligados à natureza, mas isto foi uma ideia que ao longo dos tempos foi desconstruída, ou seja, nós neste momento, como estavas a dizer, utilizamos a natureza em nosso benefício, ao invés de trabalharmos com ela e fazermos parte do ciclo.
Como é que nós conseguimos outra vez mudar esta ideia que as pessoas têm da natureza para ser uma coisa que está connosco e dentro de nós? E por outro lado, como é que, estando o poder de decisão nas mãos de pessoas que se calhar não têm qualquer tipo de visão ou deste tipo de visão pelo ambiente e pela natureza, como é que nós conseguimos, não é, fazer as coisas dessa forma se quem está no poder não pensa assim? A primeira pergunta é uma pergunta extremamente complexa na medida em que nós, enquanto espécie, enquanto seres humanos, acabamos por estamos a caminhar cada vez mais para um individualismo e para uma dissociação cada vez maior daquilo que nos rodeia. E se nós, enquanto espécie, enquanto civilização, estávamos maioritariamente até há muito pouco tempo em contacto permanente com a natureza, com os ecossistemas e havendo e existindo, como sempre existiu, uma perspectiva utilitarista dos recursos, havia de facto um respeito que deixou de haver na medida em que caminhamos simultaneamente, ou seja, estamos a fazer dois caminhos. Por um lado, vivemos um modelo fortemente extrativista, produtivista, consumista, seja ele mais liberal ou seja ele mais socialista, e portanto, ao contrário do que tantas vezes nos dizem ou nos fazem crer que este é um problema do capitalismo, não, este não é um problema do capitalismo, este é um problema do extrativismo, produtivismo, na medida em que quer o capitalismo, quer os modelos económicos mais socialistas, mais à esquerda, a forma como geram riqueza é exatamente da mesma forma que os Estados ou os governos liberais ou capitalista. Coisa diferente é aquilo que depois fazem com a distribuição do dinheiro, se tem mais ou menos Estado, mas não é disso que estão... Com base no consumo. Com base no consumo. Há uma dissociação, por um lado, na medida em que nós deixamos de ter uma agricultura ou uma atividade económica de subsistência em que produzimos aquilo que necessitamos para as nossas necessidades básicas ou para gerar alguma riqueza, e passamos a viver num mundo absolutamente produtivista e consumista que carece de uma quantidade de recursos cada vez maior e ilimitado. O outro fator é que, de facto, deixámos de ter contacto com a natureza, onde estávamos de alguma forma inseridos. Cada vez mais estamos, enquanto civilização, não só enquanto país, enquanto região, enquanto mundo, cada vez mais no litoral, cada vez mais em mundo urbano, e estes dois fatores, do meu ponto de vista, contribuem cada vez mais para uma dissociação do outro, e o outro é os ecossistemas, a natureza, as outras formas de vida, os animais, e cada vez mais também individualista do outro, das outras pessoas, também, e portanto já estamos a entrar também nessa dimensão, e fica mais difícil de perceber e consciencializar os problemas que nos rodeiam quando nós estamos dissociados e deixamos de perceber claramente que somos todos um. Há cada vez uma maior consciência para isto tudo que aqui estamos a falar, e há como que uma vontade de retomar, no fundo, esta ligação maior à natureza e, pelo menos, este respeito. Mas, de facto, isto não se faz, e agora entrando um bocadinho na segunda questão, isto não se faz sem também reduzir, no fundo, os nossos padrões de consumo, independentemente de nós, e muito bem, de reciclarmos, de aproveitarmos ao máximo os nossos resíduos enquanto matéria-prima, de reduzirmos ao máximo a utilização de materiais que provêm de hidrocarbonetos para materiais alternativos, etc. Isto tem que ser feito, de facto, com políticas um pouco mais corajosas e que têm também por detrás, do nosso ponto de vista, ou do meu ponto de vista, alterações profundas nos nossos padrões de consumo. Os nossos padrões de consumo atuais, aquilo que ditam é uma extração cada vez maior e todos os anos maior de recursos que são finitos, tudo em nome, lá está, da tal ideologia dominante que é o produtivismo, o extrativismo, consumismo, que alimenta o mito do crescimento ilimitado. E, portanto, o crescimento ilimitado é um mito que nos fazem viver na medida em que há uma impossibilidade física, porque esse crescimento infinito só se faz, ou só se faria com extração cada vez maiores de recursos que seriam, no fundo, infinitos, que não o são. E, portanto, nós vivemos no mito.
E, portanto, tentando responder à segunda questão, a classe política ou os gestores políticos de uma forma geral, eu espero que isto esteja a ser alterado, não têm tido, pelo menos até agora, uma sensibilidade em termos de matérias ambientais, de respeito pelos ecossistemas, de respeito pelo planeta onde vivemos. De facto, isso está a ser alterado, não só porque a comunidade científica, de uma forma absolutamente esmagadora e unânime e consensual, diz que nós temos que travar e que não é parar, temos que parar, temos que travar e regredir um bocadinho em algumas matérias, e também porque, em alguns casos, de forma muito pragmática, os próprios gestores políticos percebem que há uma preocupação cada vez mais acrescida por parte dos eleitores, e mais que não seja por isso, começam a introduzir no discurso político, na narrativa política, um bocadinho mais programática ou menos programaticamente, o discurso, a narrativa ambiental. Isso é extremamente positivo, mas de facto isso só se faz com este regresso a uma maior união, ou pelo menos uma consciência de que somos todos natureza e precisamos de respeitar as outras formas de vida, os ecossistemas. Só se faz alterando um pouco o nosso modelo económico. Isso é fácil de fazer, porque a ideia que eu tenho é que a indústria neste momento não está preparada para isso, ou seja, não está preparada para uma alteração deste tipo de paradigmas tão estruturais. Não é fácil, porque os gestores políticos estão sempre um pouco reféns daquilo que é o mercado, daquilo que são os agentes económicos, que no fundo que são aquelas entidades que geram riqueza, que desenvolvem o país. É a ideia errada sobre o crescimento. Sobre o crescimento, que mexem com os números do PIB, que geram empregos, etc. E, portanto, no fundo, esses setores têm muita força. E sabemos que esses setores se movem muito em função dos números, do lucro, da tal produção de riqueza, que tantas vezes é ilusória, na medida em que é uma criação de riqueza à custo de recursos que são finitos por um lado, e depois é uma criação de riqueza que não é para todos, e portanto acaba por ser para meia dúzia. E de facto tem que haver aqui, mais uma vez, eu insisto na questão da política corajosa, porque de facto as indústrias não estão preparadas. Veja-se, por exemplo, um pequeno exemplo da indústria alimentar, quando se fala na redução de sal e açúcar, em que é por demais evidente que é necessário reduzir drasticamente estes níveis nos alimentos, estes teores de sal e de açúcar nos alimentos, nomeadamente para crianças, e eles continuam a resistir, e de facto é muito difícil fazer estas alterações. E a nível ambiental verifica-se o mesmo. Veja-se, por exemplo, o setor da agricultura, que tem uma força enorme através da CAP, em que relativamente, por exemplo, ao roteiro para a descarbonização, de uma forma geral, todas as indústrias, resistindo um pouco, têm tido um papel, ou tiveram um papel construtivo neste debate, mas o setor da agricultura tem resistido bastante, fazendo com que o Governo e o Ministro do Ambiente tivessem, no fundo, recuado em algumas das suas metas para atingir a neutralidade carbónica em 2050. E, portanto, sim, tem que haver aqui alguma resistência, no fundo, e algum debate mais aprofundado com estas indústrias, com estes setores, e no fundo, perceber-se que há aqui um bem maior a preservar, que é o bem comum, no fundo. Achas que a mudança também passa muito pelos cidadãos e pela força que nós podemos ter enquanto pessoas individuais? Passa, na medida em que somos eleitores, e que podemos induzir alterações de políticas, dando mais força ou menos força a grupos políticos que têm preocupações e que têm estas matérias na agenda, ou que não as têm na agenda. Isto por um lado. Depois, ao nível dos nossos consumos, claro, não tenho dúvidas nenhumas que a par, isto é absolutamente importante e inequívoco, a par com políticas públicas, coletivas, que fazem alterações ao nível da forma da mobilidade,
da indústria, da forma como produzimos energia e também no setor agrícola, todos nós, nos nossos consumos, nomeadamente, sei lá, de utilização de meios de mobilidade menos impactantes, a redução da utilização de plásticos, a forma como nós nos alimentamos, com uma redução maior ao nível da proteína animal e o consumo e a introdução na dieta de uma maior fatia de produtos de origem vegetal, etc. Claro que isso tem um impacto, claro que isso tem um impacto enorme, ou seja, não adianta existirem apenas e só políticas públicas de ordem coletiva. Todos nós devemos contribuir para isso, evidentemente. Eu noto muito que, apesar de já existir uma maior consciencialização ambiental cá e de já existir muita gente que está a fazer mudanças, existe uma outra parte muito maior que ainda não está desperta para estes problemas, que não sabem, ou então aqueles que sabem, mas que ainda não estão preparados para mudar. Como é que nós conseguimos também chegar a essas pessoas? Porque o que eu sinto existe muito desconhecimento e como é que nós chegamos a pessoas que estão completamente ainda desligadas deste tipo de assuntos? Relativamente às últimas décadas, há uma cada vez maior informação e consciencialização por parte das pessoas e que se deve também, entre outras coisas, a políticas públicas de informação relativamente a determinadas áreas. Mas, acima de tudo, a maior parte das pessoas estão cada vez mais informadas e consciencializadas por via mais da internet do que propriamente o que os Estados ou que os governos têm feito. E nesta perspectiva de que um consumidor de qualquer coisa, um consumidor mais informado é um consumidor mais consciente. E, portanto, se nós dermos mais condições, mais informação aos consumidores, portanto, às pessoas, e que todos nós consumimos, seja o que for, desde televisão, a roupa, a comida, as pessoas têm comportamentos mais responsáveis porque de facto estão informadas. E aí há um papel enorme do Estado em reforçar a rotulagem, em reforçar claramente que não existe, por exemplo, as pegadas hídricas ou a pegada carbónica de determinados comportamentos que nós temos, desde andar de automóvel ou de comboio ou de avião, ou da roupa que vestimos, ou da comida que comemos. E isso, do meu ponto de vista, não tem estado a ser feito. E, portanto, eu considero que esse é um papel dos partidos, nós temos-lo feito de uma forma bastante insistente, no pouco tempo que temos, mas é um papel, acima de tudo, dos Estados, dos governos, em cada área, de informar as pessoas. Os próprios hábitos de consumo se cruzam muito, por exemplo, com as matérias de saúde, e nós temos falado muito nisso, ou seja, há uma aposta muito reduzida na prevenção, e a prevenção, acima de tudo, é informação, ou seja, passa por informar as pessoas dos seus hábitos de vida sedentários, por exemplo, e com isso temos pessoas mais saudáveis, ou se quisermos, temos pessoas menos doentes que nos entram nos hospitais e que no fundo estão a tornar o Serviço Nacional de Saúde absolutamente insustentável. E portanto, nós falamos muito nesta questão da informação, da educação, porque de facto, através da educação, da informação, da consciencialização, que se alteram hábitos, não temos dúvidas nenhumas, e que se alteram hábitos e comportamentos, claro que sim. Eu acho que aqui, se calhar, uma das coisas também que as pessoas não têm noção é que o preço das coisas que nós compramos não é o preço real. Ou seja, nós estamos a comprar uma banana a 79 cêntimos, isso não é o preço real daquela banana. Entre aspas, e quem diz uma banana diz um telemóvel, diz um carro, diz outra coisa qualquer. Achas que faria diferença se nós começássemos a pagar as coisas pelo preço real das coisas? Os bens que nós consumimos nunca ou quase nunca internalizam os custos ecológicos. E de facto nós temos preços de determinados bens de consumo que refletem só e apenas o custo económico. E portanto, todos os custos de emissões de gases com efeito de estufa, de erosão de solos, que provocam aquela produção daquele alimento, a extração daquele minério ou a produção daquele bem material, daquele bem físico, de facto, é uma distorção enorme que existe e que, do nosso ponto de vista, deve ser corrigida. Uma das coisas que um dos aspectos, uma das medidas que nós nos vamos bater bastante é na forma como produzimos alimentos.
os alimentos produzidos em modo biológico são mais caros que aqueles que são produzidos em modo convencional. Ora, a agricultura convencional não só não paga os impostos que deveria pagar do nosso ponto de vista, como recebe inúmeros apoios para produzir daquela forma intensiva e agrotóxica que tem impactos ambientais enormes, para além de introduzir químicos na nossa cadeia alimentar. A agricultura biológica, por um lado, tem muito menos expressão, tem menos apoios e tem uma carga de impostos semelhante à outra, com um tempo de produção um pouco maior do que a agricultura convencional. É natural, como é óbvio, que os produtos têm um preço de 20% a 30% custo acrescido. Ora, e eu acho que há aqui claramente uma distorção, porque nós estamos a pagar para poluir. E eu já nem falo nos químicos que introduzimos na cadeia alimentar, aqui não vou falar em questões de saúde, falo no impacto que a agricultura intensiva, através dos fertilizantes e dos químicos que utiliza, provoca nos ecossistemas. Aquilo que nós nos vamos propor fazer é, no fundo, corrigir aqui uma distorção de mercado, no fundo, para criar aqui formas de penalizar a agricultura convencional, ou penalizar no sentido de internalizar custos que esta forma de alimentos tem do ponto de vista ambiental, fazendo com que os produtos de produção biológica tenham um preço ao consumidor final semelhante. E com isto aumentaremos claramente o consumo de produtos mais sustentáveis e com a sua procura haverá uma maior expansão. Claro que a agricultura biológica, como qualquer agricultura, tem impactos no ambiente e, portanto, não há nenhuma atividade humana que não tenha. Aqui o que estamos a falar, evidentemente, é de comparação, comparar uma forma de produzir alimentos menos impactantes com outra que é a agricultura convencional. E nós, de facto, temos que caminhar para um outro paradigma de reduzir os impactos ao nível ambiental, não só os de produção de gases com efeito de estufa, porque nós estamos cada vez a ficar com menos solos, com água cada vez mais poluída, etc. E, portanto, temos que caminhar nesse sentido. Sabes que há uma coisa que me faz muita confusão, é existir essa informação, nós sabermos os impactos que tem, não só nos solos, mas também na nossa saúde, e mesmo assim continuarmos a ter políticas que beneficiam esse tipo de agricultura ao invés de uma que seja menos nociva. Como é que se combate também isto? Difícil na medida em que quem representa, ou seja, as pessoas que representam o setor agrícola são, de facto, os grandes produtores a nível nacional e a nível europeu que estão representados não só na CAP, em Portugal, como também na Europa. E, portanto, no fundo, ao nível da Comissão Europeia, são os grandes produtores que produzem de forma intensiva que estão representados. E a esta grande corporação, altamente produtivista, apenas lhes interessa produzir num espaço de tempo reduzido, com uma obtenção de lucro que seja significativa. E, portanto, nós estamos a combater contra um grande grupo económico, contra um setor económico que tem um peso enorme e que visa, acima de tudo, o lucro, ou seja, o setor agroalimentar deveria ter, que não tem, a função de nutrir as pessoas. Não tem. Tem uma função de produzir comida para, com isso, obter lucro e, portanto, em última análise, não está preocupada com as características nutricionais dos alimentos que vamos colocar no prato das pessoas. Em primeira análise, visa a obtenção de lucro. E é contra um gigante europeu, um gigante mundial, o setor agroalimentar, com que estamos, de facto, a lutar. Tu chegas a um ponto em que pensas o que é que estás a fazer, porque é que estás a lutar, porque é que estás a gastar tanta da tua energia. Claro. Mas isto tem que ser feito. Claro, quase apetece tirar a toalha ao chão, mas, de facto não o podes fazer, mas é um bocadinho contra também estas forças que, de facto, visam essencialmente a obtenção de lucro e que têm pouca consciência e sensibilidade para aquilo que nos rodeia, com que temos que lutar, mas lá está, mais uma vez, temos que exigir cada vez mais dos nossos gestores políticos e daqueles que nos representam, que tenham coragem para assumir determinadas posições. E muitas vezes há muitas posições que não são atingidas ou que não são obtidas nos parlamentos, sejam eles nacionais ou europeus, por um trabalho de lobby e de pressão enorme por parte destas corporações. Mas é contra isto que temos que lutar e
e ter coragem e termos determinação para o fazer. E, portanto, é para isso que cá estamos. Apesar de existirem alturas que uma pessoa acorda de manhã e pensa, não é? Porque a verdade é que isso são momentos e depois a luta continua. Claro. Agora, só para terminar, achas que o papel dos grupos ativistas é importante também para fazer alterar estas mentalidades e para ajudar a puxar as coisas para a frente? Sim. Vê, por exemplo, recentemente, aquela manifestação, a greve climática, por exemplo, foi muito importante, teve bastante impacto porque foram milhares e milhares de jovens, muitos deles menores de idade, abaixo dos 18 anos, que se manifestaram e que pediram mais responsabilidades aos nossos políticos, pediram para cuidar do futuro deles aqui no planeta. E sim, acho que o nosso movimento ativista, genericamente em Portugal, não tem sido tão forte como gostaria que pudesse ser, não tem muita representatividade, gostaria que tivesse mais expressão a todos os níveis, mas ele está, mas eu acredito, sinto que as pessoas estão cada vez mais a manifestarem-se de uma forma positiva e construtiva, e de facto isso é extremamente importante porque condiciona do outro lado as políticas públicas, ou seja, nós temos desde sempre e cada vez mais condicionamentos do ponto de vista do mercado e dos agentes económicos. É extremamente importante haver um condicionamento em sentido contrário, uma contrarresposta por parte de quem faz, por exemplo, ativismo ambiental. E de facto é extremamente importante existir este ativismo, às vezes de uma forma disruptiva, de uma forma politicamente incorreta, choca e ao chocar entra dentro da agenda mediática e faz refletir, faz pensar. Às vezes algo feito de uma ação mais exagerada, mais disruptiva, que possa chocar, tem um efeito extremamente positivo a médio e longo prazo, porque as pessoas vão ficar a pensar nisso. Se calhar eles têm razão, porque é que eles estão a manifestar, porque é que eles fizeram isto, porque de facto e nunca pensaram nisso. De facto há aqui um problema grave ambiental nesta ou naquela área, seja ele global, seja ele setorial, de um rio ou de uma lixeira. Bom, e de facto é importante haver esta consciencialização e de facto, lá está, e isto vai no fundo fazendo com que as pessoas vão pensando em matérias que nunca pensaram e que vão consciencializando. Às vezes perguntam qual é que foi aquela medida mais importante que vocês conseguiram fazer aprovar durante 4 anos e eu digo, olha, muito mais do que qualquer das medidas que nós fizemos aprovar, de facto, genuinamente o mais importante durante estes 4 anos foi os temas, os diversos temas que fomos trazendo e às vezes de uma forma um bocadinho menos convencional ou de uma forma se calhar um bocadinho mais radical ou entendida como radical, porque nós sempre acreditamos e acreditamos que o introduzir na discussão estes temas vai fazer com que as pessoas debatam em casa, debatam nos cafés, no emprego, uma determinada medida que aparentemente possa ser um bocadinho disruptiva, radical, mas ao criar discussão vai criar consciencialização e as pessoas vão pensar, bom, é que eles estão a falar de algo que eu nunca tinha pensado. E se calhar isto até faz sentido, ou não, mas e de facto há aqui um papel importante, voltando um bocadinho atrás, há aqui um papel extremamente importante na informação, porque é a informação que vai consciencializar e acho que é o que falta. E com isto vai criar hábitos e padrões de consumo mais éticos, mais responsáveis. E o ativismo faz isso de uma outra forma. O ativismo faz isto, cria consciencialização de uma forma mais radical, de uma forma mais enérgica, de uma forma mais chocante, mas se for bem feito é extremamente positiva, porque não há ninguém que não conheça, por exemplo, a Greenpeace, e portanto, a Greenpeace o que faz é chocar pela positiva. Falo da Greenpeace, como podia falar de outros movimentos. Mas eu acho que o choque é bom. Claro. Inicialmente podem pensar, mas o que é que eles estão ali a fazer? Sim. E depois percebe, bom, eles vinham trazer uma mensagem ao Primeiro-Ministro, ao Ministro do Ambiente, ou seja, o que for, ao Parlamento, com 2 ou 3 palavras de ordem sobre o furo de exploração de petróleo num determinado local e depois vai haver mais notícias e depois vai haver, espalha-se nas redes sociais e é importante percebermos que há aqui vários problemas, lá está, sejam eles globais, sejam eles setoriais.
Portanto, lá está. Mais informação, é mais consciencialização, o que resulta em comportamentos e atitudes mais responsáveis, mais éticos. Achas que ainda vamos a tempo? Há meios naturais, há ecossistemas que já estão perdidos, de facto, há outros que estão quase perdidos, mas de uma forma global ainda vamos a tempo. Antes de atingir o ponto de não retorno, que os cientistas dizem que é daqui a 10 anos, em 2030, e acima de tudo Portugal tem um papel importante, mais do que em Portugal, isto é fundamental, evidentemente, mais do que em Portugal, é o problema global de países que contribuem para impactos ambientais fortíssimos e que estão ainda muito atrasados naquilo que são os seus padrões ambientais. E aí Portugal tem um papel extremamente importante junto da União Europeia, enquanto bloco político importante a nível mundial, que pode influenciar outros atores como o Canadá, como os Estados Unidos, como a China ou como a Índia, que são grandes poluidores, vamos lhes chamar assim, sem qualquer tipo de ataque, e portanto as suas economias ainda são muito poluentes, e considero mesmo que a União Europeia tem que se fazer valer do seu poder político e geoestratégico para influenciar positivamente, para obrigar blocos como são os Estados Unidos, a Índia ou a China a virem, a caminharem no sentido de adotarem estándares ambientais mais próximos dos nossos. E, portanto, esse para mim é o grande desafio. Portanto, não olhando só aqui para o bairrozinho de Portugal, aqui para o nosso retângulo, ou seja, tem que se pensar mesmo global, e de que forma é que nós conseguimos trabalhar com estas potências económicas que são grandes poluidores e fazer com que eles poluam menos.